Você já foi acusado pelas pessoas à sua volta a respeito de alguma coisa que você não fez? Isso é muito ruim, não é mesmo? Talvez a pessoa apontou o dedo ou um grupo de pessoas apontou o dedo para você, dizendo que você é isso ou aquele outro, e você, quando é acusado, você para e muitas vezes se fecha no seu quarto, numa sala, no momento em que você vai dormir, e quando você está ali no seu travesseiro, você medita e fica pensando: será que eu sou isso mesmo que as pessoas ou que aquela pessoa disse a meu respeito? É assim que Davi estava quando ele fez a oração do Salmo 26. O Salmo 26, ele é uma oração de introspecção, em que Davi está avaliando ele próprio diante de Deus. E nessa avaliação que ele faz dele próprio em relação a Deus, ele confia no julgamento de Deus. Nos comentários teológicos não existe nenhuma informação que diga que Davi escreveu esse salmo por causa de uma situação específica. Mas, pela leitura dele, nós podemos extrair que ele estava sendo acusado por alguém ou por um grupo de pessoas, alguém estava dizendo que ele tinha culpa. E por essa razão, diante da acusação, diante desse mal-estar que ele estava passando, ele prefere confiar em Deus. Então, o primeiro tema do Salmo 26 é a confiança que Davi revela em Deus. Ele manifesta que ele confia no julgamento de Deus. Ao invés dele apenas ouvir a acusação contra ele, ele coloca essa situação que ele está passando em oração diante de Deus. Ele prefere manifestar a sua confiança em Deus, porque ele sabe que o julgamento de Deus nunca erra. O julgamento de Deus nunca falha. Alguém pode acusar você de muitas coisas, mas o julgamento dessa pessoa não é o julgamento de Deus, que é o único julgamento verdadeiro e o único julgamento correto. Então ele começa no versículo 1 e 2 pedindo que Deus faça o seu julgamento. Ele fala assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. No versículo 2 ele fala: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Então essa é a primeira parte do Salmo 26. Nós vemos que ele está pedindo que Deus faça o julgamento dele. E ele fala que tem andado na sinceridade, que tem confiado no Senhor. Ele fala que ele tem certeza: não vacilarei. E ele insiste no versículo 2: faz um exame e me prova e esquadrinha. O que é esquadrinhar? É você fazer uma análise bem profunda, no mínimo detalhe. Ele fala: esquadrinha a minha mente e o meu coração. Ele fala assim: que o Senhor avalie tudo que está dentro de mim. Na segunda parte, Davi, ele fala que ele anda na sinceridade, que ele não tem feito nada de errado. Ou seja, na autoavaliação de Davi, na sua introspecção, versículos 3, 4 e 5, ele fala que ele não tem débito com Deus. Ele fala assim: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Então ele fala: o que eu tenho como foco diante dos meus olhos é ser bondoso. O Senhor é benigno. Então a tua benignidade está diante dos meus olhos. Eu faço o bem. Quando eu olho para as situações à minha volta, tudo que eu procuro realizar e praticar na minha vida todo dia é o bem. E tenho andado na tua verdade. Versículo 4: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados.
Davi está mostrando aqui o contraste com relação aos homens que vivem fazendo coisas erradas, que vivem perdendo tempo, que são falsos, dissimulados. Ele fala: eu nem ando com essas pessoas. E no versículo 5 ele fala: tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Então nós vemos no versículo 1 e 2, ele pede para que Deus faça o julgamento dele. Ele fala: me julga e me esquadrinha, e prova a minha mente e o meu coração, Deus. Por quê? Versículo 3, 4 e 5. Porque eu tenho andado de acordo com a sua benignidade, eu ando de acordo com a sua verdade, eu não me ajunto com pessoas que fazem coisas erradas, com os homens vãos e dissimulados, eu aborreço a congregação dos malfeitores. Então nós vemos aqui, pela leitura, que Davi estava sendo, o contexto que está revelando pela leitura do Salmo, é que alguém estava dizendo que ele estava em débito, que ele estava errado, que ele não era tudo o que ele pensava no seu relacionamento com Deus. Então Davi está naquele seu momento de oração, falando com Deus: Deus, que o Senhor faça o meu julgamento, que o Senhor me examine, porque eu tenho andado em sinceridade. E aí ele confirma que a integridade da vida dele. Ele fala: eu tenho andado em benignidade, eu não ando com homens vãos, nem com homens dissimulados, eu aborreço a congregação dos malfeitores. E quando nós lemos essa parte em que Davi, nessa oração, está fazendo essa confissão a Deus da sua integridade, fica uma aplicação prática para a nossa vida. E a aplicação prática é uma pergunta: quanto eu e você temos tido a benignidade diante dos nossos olhos? Quanto eu e você temos andado na verdade? Quanto eu e você temos nos afastado das pessoas que praticam o mal? Muitas vezes nós entramos em uma roda de conversa e as pessoas estão fazendo uma fofoca em relação a alguém, ou estão falando mal a respeito de alguém que faz parte da mesma congregação, e nós nos deixamos contaminar, ficamos ali, ao invés de dizermos logo: eu tenho outro compromisso agora e fiquem com Deus, para se retirar daquele lugar, para não permanecer na congregação dos que fazem o mal, os malfeitores. Essa palavra é uma palavra muito pesada. Você pensa assim: malfeitor. Muitas vezes nós pensamos que o malfeitor é um homicida, alguém que furta ou rouba alguém. Mas uma pessoa que abre a boca para fazer um comentário negativo a respeito de alguém, sem que essa pessoa possa se defender em relação àquilo que ela está sendo acusada, ela é uma malfeitora. É uma pessoa que faz um mal feito. O que é um mal feito? É fazer alguma coisa que é má, alguma coisa ruim. E o Salmo 15 fala que quem vai morar no céu é aquele que não aceita peita contra o seu próximo. Ou seja, é aquele que não aceita ouvir que outras pessoas façam difamação, calúnia ou qualquer comentário ruim a respeito de alguém que não está presente naquela conversa. Então, esses versículos 3, 4 e 5 nos mostram que quando Davi estava sendo acusado por alguém, nós não sabemos quem, que o levou a ter esse momento de introspecção e fazer essa oração: Senhor, que o Senhor me julgue, julga-me, Senhor, pois eu tenho andado na minha sinceridade, examina-me e prova-me. Mostra que ele, fazendo a sua autoavaliação, ele tinha essa confiança da sua integridade com Deus. E a pergunta que fica para mim e para você é: até quanto eu posso dizer que eu tenho realmente sido íntegro com Deus? A palavra íntegro significa inteiro. Aquele que é íntegro é aquele que é totalmente reto, totalmente puro, totalmente correto, totalmente honesto, que não tem nenhuma mancha em relação ao seu bom nome. E Davi aqui nesses versículos 3, 4 e 5, ele apresenta o contraste
da vida dele com relação ao caminho do mal, com relação a quem faz as coisas erradas. Ele mostra que ele está distanciado do mal. Aí nos versículos 6, 7 e 8, Davi fala que ele tem prazer em estar na casa de Deus. Ele tem prazer em estar no templo. Ele tem prazer em ter relacionamento com Deus, em estar envolvido com os negócios de Deus. Então veja aqui, nós podemos fazer um contraste. No 3, no 4 e no 5, ele fala que ele é íntegro e que ele não anda com quem faz as coisas erradas. E aí no 6 ele fala que é tão certo que eu sou íntegro que eu estou inteiramente dedicado e amo estar na sua casa. Que é o que ele vai falar aqui no 6, no 7 e no 8, que confirma que ele não tem nenhum prazer em estar na congregação dos malfeitores. Veja o que ele fala no 6, no 7 e no 8. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. O altar está falando a respeito do lugar de adoração a Deus. O altar é o lugar onde os ministros trazem a palavra, de onde vem a instrução de Deus pela leitura e pela explanação da palavra. E ele fala aqui que eu lavo as minhas mãos na inocência, eu não carrego. Quando ele fala das mãos, ele está falando das obras dele. Eu não carrego nas minhas obras nenhum pecado. Eu tenho andado de maneira inocente. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Em outras palavras, quando eu chegar na congregação, quando eu estiver ao redor do altar, eu vou estar puro, eu vou estar íntegro, eu estarei inteiramente com o Senhor. E o versículo 7, para que eu vou estar com as minhas mãos inocentes e vou andar assim, inocente no altar? Versículo 7, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Veja que ele fala que tem muitas pessoas que ele fala que ele quer publicar com voz de louvor. Ou seja, o que é publicar? É anunciar, é tornar público, é falar a respeito de Deus. Ele fala que ele anda inteiro com Deus, na integridade, e anda puro, inocente em volta do altar, para que ele possa publicar com voz de louvor e contar as maravilhas de Deus. Há muitas pessoas que andam com as suas mãos manchadas de coisas erradas, mas elas frequentam a igreja e elas querem, quando elas saem nas ruas, quando elas veem uma pessoa bêbada, uma pessoa se prostituindo, elas querem dar lições de moral para essas pessoas, dizendo: ei, sai da bebedeira, sai da prostituição. Mas as obras que elas praticam, como por exemplo, fazer comentários ruins a respeito das outras pessoas, como serem desonestas, não pagarem e não honrarem os seus compromissos, fazerem financiamentos que são além daquilo que podem e não cumprir os seus contratos, elas fazem essas coisas e elas querem publicar que Deus é grande. Quando ele fala com voz de louvor, o que é a voz de louvor? Todas as pessoas podem dizer: Deus é bom, Deus é grande, Deus salva, Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Muitas pessoas, inclusive, querem publicar o nome de Deus e querem contar as maravilhas, mas estão com as suas mãos manchadas. E Davi fala aqui que as mãos dele não estavam manchadas, que ele estava com as mãos inocentes. E ele fala aqui que eu lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Aqui nós vemos que Davi tem um comprometimento. Ele fala que lava as mãos na inocência e que assim andarei. Quando ele fala assim andarei, ele está dizendo: por toda a minha vida eu vou me esforçar e vou me empenhar em fazer a coisa certa, para que eu possa publicar com voz de louvor e contar as tuas maravilhas. Então que nós possamos ter isso em mente, assim como Davi tinha essa preocupação de
manter as suas vestes limpas diante de Deus, para poder anunciar o reino de Deus, que nós possamos ser assim também. Essa é a aplicação. E no versículo 8, ele fecha esse amor que ele tem por estar no templo. Versículo 8: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ele está falando exatamente que ele ama estar na congregação, ama estar nas reuniões onde se prega a palavra, onde se anuncia o reino de Deus. Ele ama estar ali, porque ali está a glória do Senhor. E a última parte, e esse versículo 6, 7, 8 também nos mostra uma coisa: a importância da adoração. Como é importante nós nos preocuparmos em adorar a Deus, em publicar, ou seja, divulgar, falar a respeito do amor dele para que outras pessoas sejam salvas. E a parte final do versículo 7, e contar todas as tuas maravilhas. Muitas pessoas se calam a respeito dos benefícios que têm recebido do Senhor. Muitas pessoas precisam escutar o seu testemunho. Muitas pessoas precisam saber das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, para que elas também recebam a Deus. E a última parte fala nos versículos 9 a 12. Davi aqui fala para não ser colhido, para que ele não ser colhido com os ímpios. Ele pede, na verdade, livramento de ser tratado como ímpio, e depois ele termina nos versículos 11 e 12, dizendo que ele vai continuar confiando no Senhor. Então, veja, ele fala assim, no 9 e no 10, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. Versículo 10, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Então, nos versículos 9 e 10, ele pede que eu não seja tratado como os pecadores, como os que derramam sangue, como aqueles que praticam o mal. Quando ele fala mãos em que há malefício, está falando das obras más. Cuja mão direita está cheia de subornos, significa pessoas que pagam qualquer coisa para continuarem a fazer as coisas erradas. Quando uma pessoa faz uma multa de trânsito e ela é surpreendida pelo guarda, quando ela paga um suborno, o que ela está dizendo? Ela quer que o guarda não aplique a multa para que ela possa, na sequência, continuar a praticar os seus atos errados. Então, aquele que vive com a mão cheia direita, cheia de subornos, é aquele que vive corrompendo as pessoas, fazendo-as para que possa continuar a fazer coisas erradas. Davi fala, não me julgue como esses. E no versículo 11 e 12, ele termina dizendo, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé, no 12, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Então ele termina reconhecendo mais uma vez que ele tem prazer em estar na presença de Deus e que ele tem prazer em manter a sua integridade. O Salmo 26, portanto, é uma oração em que Davi pede que ele seja julgado por Deus. O contexto mostra que talvez alguém estivesse acusando Davi, talvez alguém tenha dito, você não é tudo o que você pensa. Talvez alguém tenha dito, você anda errado. E Davi faz então essa oração, e pedindo que Deus faça o seu julgamento. Ele fala, julga-me, Senhor, no versículo 1 e no versículo 2, examina-me, Senhor. E Davi tem tanta preocupação em manter o seu relacionamento com Deus, que ele pede no versículo 2, examina-me, Senhor, e prova-me. Em outras palavras, se o Senhor tiver que me testar para ver se eu vou errar, então me testa. Muitas vezes Deus nos testa. Como que Deus nos testa e nos prova? Você está em uma loja comprando algum produto
e a pessoa te dá o troco a mais. Ali é uma oportunidade para testar a nossa honestidade. Nós vamos voltar e dizer, você me deu a mais. Ou nós vamos dizer, que bom, ganhei um lucro fácil. Uma outra forma de Deus nos testar, de Deus nos provar. Deus às vezes permite que alguém venha e nos faça um elogio. Nós vamos ficar soberbos, cheios e arrogantes? Ou vamos ponderar naquele elogio e entender que eu apenas fiz bem o que eu deveria fazer? Ou que aquele elogio vem carregado de uma segunda intenção? Uma outra forma de Deus nos provar, Deus permite que alguém nos maltrate, diga alguma palavra torpe contra nós, ou Deus permite que uma pessoa que está num dia terrível cruze o nosso caminho. O que nós vamos fazer nessa situação? Nós vamos tentar acalmar a pessoa e entender que aquela pessoa precisa de ajuda? Ou vamos reagir e devolver com uma palavra pior do que aquela que a pessoa nos disse? Veja que Davi, ele chega e fala, examina-me, Senhor, e prova-me. Ele está dizendo, eu tenho andado na tua benignidade, a tua benignidade está diante dos meus olhos, e eu tenho andado na tua verdade. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu sempre tenho feito a coisa correta. Então, se eu estou sendo acusado de ter feito alguma coisa errada, então eu peço que o Senhor me examine, eu peço que o Senhor me prove. E aí ele pede, esquadrinha minha mente e o meu coração. Veja que ele fala, Davi aqui mostra que ele tem, na sua autoavaliação, naquilo que ele tem feito, uma vida íntegra. Ele tem procurado seguir os mandamentos, versículos 3, 4 e 5, e fugido dos maus. Versículos 6, 7 e 8, ele tem tido alegria de estar na congregação. E quando ele vai até a congregação, ele tem procurado chegar na congregação de maneira reta, com as mãos limpas, para que ele possa adorar a Deus de maneira tranquila e inclusive publicar para outras pessoas falando a respeito do amor de Deus e contando as maravilhas de Deus sem que ele seja julgado pelas pessoas. E ele fala assim, por tudo isso que ele tem feito, ele fala, Deus, que eu não seja julgado e colhido junto com os que fazem o mal, porque eu não ando com os que fazem o mal. E ele termina o salmo dizendo, eu ando na minha sinceridade, portanto livra-me e tem piedade de mim, porque, versículo 12, porque o meu pé está posto no caminho plano, ou seja, os meus passos andam no caminho reto, e nas congregações eu louvarei ao Senhor, ou seja, eu vou estar nas reuniões que adoram ao Senhor. Eu não vou andar com aqueles que fazem a coisa errada. Então esse é o Salmo 26. Ele é uma oração que Davi faz de introspecção. Ele está pensando, meditando no relacionamento que ele tem em relação a Deus. O contexto, não existe nos comentários teológicos um apontamento de qual a situação específica que levou Davi a escrever esse salmo. Mas pela leitura percebe-se que alguém talvez o tenha acusado. Então ele vai diante de Deus e faz a sua autoavaliação. E na autoavaliação ele entende que ele está andando de maneira correta, que ele tem buscado a Deus no templo e que ele tem procurado fazer a coisa certa, e ele pede que Deus o livre para que ele não seja contado com aqueles que fazem o mal. É um salmo que nos traz como ensinamento a nossa adoração, como tem estado a nossa adoração a Deus. Nós temos realmente nos afastado daqueles que praticam o mal para podermos manter a nossa integridade. Quando falamos de integridade, mantermos inteiros, de corpo, alma e espírito, totalmente dedicados ao reino de Deus e totalmente voltados para o reino de Deus e totalmente puros, santos e retos. Que nós possamos andar sempre nessa direção, assim como Davi, que fazendo
a sua autoavaliação, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo dá a instrução a respeito da celebração da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo, um dos últimos versículos fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Será que nesse autoexame nós podemos dizer, como Davi disse nesse Salmo 26, eu estou inteiro, eu estou íntegro? Pode me julgar, Deus, porque eu tenho feito sempre a coisa certa, eu tenho amado o Senhor para poder publicar o teu reino? Que nós possamos, como Davi, sermos achados, estar em integridade com o Senhor. Essa é a meditação do Salmo 26, agora no final, nós estamos no mês que tem 31 dias, então eu vou deixar aqui um vídeo do capítulo 26 de Provérbios, no botão aqui à esquerda, e no botão à direita você pode se inscrever no canal e ativar os sininhos para que você receba as notificações sempre que forem postados novos vídeos. Fique com Deus, seja iluminado por Deus todos os dias, até a eternidade. Amém.